Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. E como a nossa entrega, né, André, é o pitch, vamos falar sobre pitch. Mas nós não vamos nos limitar só a falar sobre pitch, a gente vai falar também sobre processo criativo, enfim, como você pode fazer um pitch de excelência, tá? E algumas coisas que eu estou mostrando uma experiência de mercado, tá? A gente vai fazer algumas adaptações para o modelo, a necessidade aqui do projeto, beleza? Beleza, então sejam todos bem-vindos. O André pediu para eu me apresentar, em certa medida, né, para os colegas, né, daqui de fora, mas eu sou o Eduardo Nomura, sou uma pessoa normal, de carne e osso, né? Estou na Aditec como... nós temos lá a carreira em Y, então eu estava como gerente de equipe e agora como especialista na área de pesquisa e UX, né, facilitando também. E, cara, prazerzaço estar aqui com vocês, né, e conhecer mais um pouquinho do banco, então eu sou, em certa medida, privilegiado por estar vivendo nas diretorias um pouquinho, né, além da Aditec, e conhecer e ajudando um pouco as áreas, tá? Então, o que é pitch, tá? Pitch, ele veio muito da experiência de apresentar um negócio, né, num elevador. Então, é uma experiência de 40 segundos, que você sai do térreo e vai até o quinto. E a partir dessa experiência de apresentar um negócio para as pessoas, foram se criando vários modelos diferentes para se apresentar. Então, a gente tem pitches de 1 minuto, né, eu sou meio míope, mas a gente dá certo aqui, né? Que a gente foca em objetividade, tem os principais tópicos e normalmente não tem material de apoio, apresentação. É uma declaração. Então é esse pitch de elevador. Eu tenho de 3 a 5 minutos, que é esse que nós vamos detalhar um pouco mais, onde eu vou aprofundar nos assuntos, vou falar da equipe, do crescimento, posso falar de mercado, tá? E o uso de material de apoio depende. Eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Que vocês possam fazer pelo menos um slide de cada elemento que a gente vai colocar. E eu tenho os de 7 minutos até de 20 minutos, então a gente vai detalhando a narrativa, aprofundando um pouco mais, tá? Nós vamos se focar nesse de 3 a 5 minutos, ok? E os elementos que nós vamos conversar hoje, eu já fiz uma pré-colinha, né, né, para dar uma experiência para eles do que é recomendável e o tempo de cada elemento, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre capa, os elementos importantes dentro da capa, sobre o problema, o contexto que eles vão enfrentar, a solução, quem são os parceiros, as personas, né, que estão dentro do ecossistema. Vamos falar um pouquinho também sobre potenciais modelos de monetização, que um serviço ele precisa ser sustentável, mesmo olhando dentro da nossa estrutura. Qual que é o potencial de mercado desse serviço? Se não tivesse audit, se não tivesse Banco do Brasil, se você fosse uma startup, como é que você demonstraria esse serviço e o potencial dele, né, para ser oferecido para o mercado? Indicadores, como que eu vou fazer o acompanhamento e a medição desse serviço, o próprio mercado ou soluções que já estão sendo feitas sobre aquele serviço que está se propondo e a gente poder fazer algumas comparações, identificar que elemento diferencial que você está oferecendo no seu em relação ao que já existe. Vamos falar também sobre os pontos de inovação que aquela sua ideia traz, qual é o investimento, se você recebesse um prêmio, um dinheiro, né, sobre esse investimento, onde que você colocaria dinheiro dentro do seu negócio, o time, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a complementariedade que hoje os investidores anjos observam, tá? E o grande finale, que são os textos de fechamento. Então, tudo isso em 5 minutos para se falar, tá? Não é 5 horas. Não, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Beleza, vamos passar então aqui. Então, o primeiro elemento que a gente chama de capa, né? Importante, trabalhe uma identidade, uma logo, né? Uma imagem que possa representar a ideia, né, do seu negócio. Tom e voz, é muito importante. O que é isso dentro da apresentação do pitch? Por exemplo, Nomura gosta de facilitar design thinking, ok? Nomura gosta de facilitar design thinking. 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 Então, quando você trabalha o tom,
a voz e a velocidade, você identifica qual é o ponto da mensagem. Dentro de toda a frase tem um início, meio e fim. Toda a frase. Então, a partir das frases que você montar para fazer a narrativa do seu pitch, trabalhe qual é o elemento que você vai ou deseja dar maior ênfase, tá? Então, a gente trabalha toda essa questão em todo o pitch, o tom e voz, começando pela capa. Você vai fazer uma apresentação, né, da sua empresa. Você vai falar quem é você, né? Quem é a sua empresa, quem é o seu negócio, né? E um pitch de alto nível. O que é isso? Quando a gente fala sobre culturas, é importante também a gente conhecer um pouco das estruturas. Eu tenho uma cultura que se começa com o dono, cultura do dono, que é a pessoa, ela está procurando um nicho de negócio, é muito comando e controle, porque às vezes é só ela e mais um, então ela manda. Ela está experimentando, muito improviso, ok? Bem aquelas ideias de garagem. Ok, ela achou o nicho, então ela precisa escalar. Aí ela vai para um outro modelo de cultura, que é a cultura organizacional, como a gente já conhece um pouquinho mais. Sozinha ela não vai dar conta, então precisa encontrar um gerente. Para ganhar em escala, o que ele vai estabelecer? Processos, regras, padrões, né? E esse profissional está muito focado na carreira, ok? E o comando ainda procura ser um pouco democrático, mas é muito comando e controle dentro do que a gente conhece. Beleza. Esse modelo nos trouxe até aqui e trouxe uma série de valores que é o que a gente precisava. Mas ele não se oxigena na velocidade que a tecnologia está colocando para a mudança das coisas, né? E aí eu preciso dar um salto, que as empresas e o projeto, né, o programa, ele visa trabalhar, né? Trabalhar para um outro mindset da cultura de inovação. Qual que é o modelo mental nesse ambiente de cultura? Menos cargo e mais propósito, tem que buscar significado. Eu estou trabalhando as lideranças por situacionais, né, dentro do contexto. Eu estou criando uma rede de parcerias e trocas de experiências, né? Então, é um outro modelo mental, onde eu vou ser remunerado muitas vezes pela meritocracia, né, pelos resultados e não por um cargo, né? E esse é um modelo que as empresas nativas digitais já nasceram e que as empresas de tijolo, como a nossa, está buscando avançar, tá? Então, essa experiência que vocês estão vivendo é uma experiência de uma startup, que deve começar assim mesmo, né? Dentro de um departamento que já tem as suas estruturas, cria uma experiência para criar uma ideia da autonomia, sem ter um empoderamento, o próprio organismo do time vai se encontrar, tá? Ok. Então, quando você faz uma apresentação de alto nível, é para você olhar para o que você está oferecendo e criar uma experiência de propósito. Vamos lá, né? Fica à vontade. E aí, o que é isso? Né? Você vai buscar conectar as pessoas, né? Através desse seu contexto, tá? Tudo bem? Tá? Então, eu dei a sugestão, 15 minutos você vai fazer toda essa abordagem. E a cada experiência de elemento tem um vídeo que vai demonstrar como isso acontece num pitch, para vocês checarem esses elementos dentro daquele pedacinho, né? Então, eu peguei alguns pitches e fiz os recortes para vocês poderem ver essa experiência do elemento sendo aplicado, tá? Vai passar agora um videozinho. Muito prazer, meu nome é Lavoisier e eu sou o CEO da Aula Mágica, uma escola online que se utiliza de jogos e inovações para deixar as aulas mais intuitivas e didáticas. Né? Ó, marca, né? Falou quem é ele, quem somos nós e um pitch de alto nível, né? Um propósito da empresa, tá? Então, primeira etapa do pitch, fazer a capa, beleza? Primeiro elemento. Um segundo elemento é quando a gente fala do contexto, tá? E aí a gente está falando de você explicar qual é essa dor ou qual é essa oportunidade desse cliente que você está trabalhando. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Para falar que é o seguinte: problema, galera, é para ser pesquisado, é para ser validado, é para ser quantificado. Você não pode estar no estado de problema em eu acho que.
você tem que transformar esse acho que em certezas, tá? Para você ter um problema bem declarado. Um problema bem declarado é 50% da solução. Eu não tenho essa estatística comprovada, mas ainda, né, vou checar. Porque solução é que vai ser imaginada, não é o problema. O problema é para ser pesquisado, fundamentado. E aí a solução a gente imagina, tá? Então, se você não tem se você tem dúvida, você não tem números ainda, vamos dar uma pesquisada. E como que eu faço essa pesquisa, né? Eu vou no problema, eu vou validar a hipótese, ok? Nesse momento que vocês têm um problema identificado, você vai validar essa hipótese de problema. Eu posso fazer pesquisas quantitativas, que são aqueles formulários que nós podemos mandar perguntando. E quando eu faço uma pesquisa quantitativa, eu estou verificando o quê, tá? A partir dessas pesquisas quantitativas, e desses números, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, que são as entrevistas, que eu vou identificar o como que isso acontece, tá? Então, esse momento de você identificar o problema, ele é muito importante, né? E que se vocês ainda não tiveram essa etapa de validar as hipóteses, eu recomendo que faça para que vocês tenham números e possam utilizar essas informações no seu pitch, tá? Fecha parênteses. Então, uma vez que eu tenho o problema diagnosticado, mapeado e quantificado, eu vou poder trazer a abordagem de como eu apresento esse problema, tá? Das formas é você contar uma história. Tinha o Nomura, que era um senhorzinho que fazia tal coisa, tarará, você conta uma história para exemplificar como que o Nomura está sofrendo, tá? Então é storytelling. Vamos ver um trechinho aqui de uma experiência de storytelling. Eu sou André Brandão, sou o CEO do Me Ajuda Limpeza. Vou contar rapidamente porque eu comecei a vender faxina. Eu trabalhei 10 anos como consultor de empresas na área de controles internos, processos, contabilidade regulatória, enfim, finanças corporativas. E eu decidi, quando eu precisei de uma diarista, e de fato depender de boca a boca e depender de sacar dinheiro, enfim, era muito ruim. Beleza? Contou uma história. Uma outra forma de você contar esse contexto do problema é big numbers, tá? Então você pegar os números da pesquisa e falar 80% da população, 50% está lá se protegendo do coronavírus. 80% das máscaras do mundo, né? Então você entra com grandes números para você poder evidenciar o problema. Vamos pegar um exemplo aqui de big number. Eu falo, 27 milhões de alunos do ensino fundamental e do ensino médio terão acesso ao Brasil menos inovador no futuro. Vocês sabem por quê? Porque eles não têm acesso a laboratórios. Cerca de 200 mil escolas do Brasil, privadas e públicas, não têm acesso. Mas o que significa isso? Bom, a cada 3 alunos, só um que tem acesso. Tá? Então, através das pesquisas quantitativas e da validação da hipótese, eu posso levar esses números. Recomendo que, caso vocês adotem essa abordagem, coloque a fonte, tá? Para dar validade, né, para esse número que vocês estão apresentando. Que, se você não colocar, normalmente o julgador ele vai perguntar para você, tá? Então, só dando essa dica, né? Põe a fonte. Uma outra forma de apresentar o contexto do problema é fazendo perguntas, do tipo, quem já não teve um problema com o seu chefe? Levanta a mão. Quem já não passou por não sei o quê, tá? Então, colocar esses elementos que a sua solução vai resolver, transformando em perguntas, é também uma forma de você apresentar o problema. Vamos ver aqui um exemplo. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Por exemplo, quantos de vocês sabem hoje quanto vale o negócio de vocês? Quantos de vocês sabem, por exemplo, hoje, como é que se faz uma valuation, ou já tentaram fazer uma valuation sozinho? Uma avaliação do seu valor do seu negócio. Quais de vocês sabem quanto custa isso para um especialista? Muitos devem saber que é muito caro fazer isso para um especialista. Imagina como startup não tem recurso. Então, quando você coloca como perguntas, você dá um gancho para depois, né, falar da solução e tal. Então, também é uma abordagem interessante para você adotado, tá? Que podem ser algumas perguntas que você fez lá na pesquisa quantitativa ou depois na qualitativa, enfim. E você pode até combinar storytelling com big numbers, que é você declarar fatos relevantes,
né? Então você mistura um pouquinho de contando uma história e colocando os números dessa história, é uma abordagem. Vamos ver um exemplo aqui. Pesquisei os players que tinham, vi que só tinham 2 players no Brasil, de fato, em escala, e comecei a me empolgar com a ideia. Falei, bom, tem uma oportunidade de negócio aí. Foi aí que eu empolguei mais ainda quando entrou o PEC das domésticas, né? Que nada mais justo que igualar o direito das domésticas ao direito dos demais trabalhadores da CLT. Enfim, isso com a mudança do perfil das famílias mais heterogêneas, morando em apartamentos menores, não há mais necessidade de ter mensalistas. Então, eu comecei a perceber no mercado um aumento do número de aristas e um decréscimo, né, do número de mensalistas. Tá? Ele conta uma história, coloca números de pesquisa, tá? Uma abordagem, então, que você pode estar colocando. Ou seja, então passamos pelo elemento da capa e falamos do elemento do contexto, o problema, necessidade, oportunidade, tá? Bom, o terceiro elemento, então, já que eu fiz esse gancho, né, falei do problema, eu vou agora apresentar a solução, né, e a solução é 1 minuto, né, então, assim, em 5 minutos, né, olha quanto que é considerado. E quando a gente fala em solução, abro um outro parênteses aqui, né, como falei, a solução, a base, você pode usar a imaginação, e aí uma ferramenta muito poderosa que vocês podem utilizar é e se. O e se, ou what if, é uma ferramenta dentro do processo criativo que estimula a imaginação. E se eu pudesse fazer isso? E se eu pudesse fazer aquilo? Por que ela é importante? Porque quando você fala de processo de inovação ou criatividade, a base do processo é a imaginação. Tá? O que aconteceu do tempo criança, e todos nós desenvolvemos essa habilidade, mas o que aconteceu do tempo criança para o tempo adulto, e nada contra ser adulto, é importante, né, ser adulto, ter responsabilidade, é que nós ficamos adultos demais e esquecemos como é que a gente usa esse raio dessa imaginação, tá? Então o processo criativo, ele tem ferramentas para resgatar essas habilidades que a gente tem até adormecida, mas para executar. Por quê, gente? Maluco não é aquela pessoa que está falando algo que todo mundo... Tá louco, Nomura? Tá louco? Maluco é aquela pessoa que acha que do jeito que chegou até agora vai trazer soluções para o futuro. Diferente. Esse tem que pôr uma camisa de força. Esse tem que pôr... Não é aqueles que você fala tá louco. Tá louco é esse, né? Então, o que a gente trabalha nessa questão? Vamos aumentar o nosso repertório, vamos sonhar. Por que sonho todo mundo tem medo? Porque traz riscos, né? Então a pessoa não sonha mais. E esse foi a gente, esse adulto demais, a gente foi perdendo essa capacidade. Então o EC é uma ferramenta que eu sugiro para vocês, para a gente poder fazer a primeira etapa, que é a imaginação, né? Sonhar, imaginar. Porque o processo de inovação, ele tem 3 etapas. Primeiro eu imagino, e a partir da imaginação eu vou combinar, fazer essas conexões para gerar uma experiência, que é criatividade, e vou experimentar, eu vou prototipar, eu vou materializar, eu vou sistematizar esse processo até eu ter a validação. E aí eu posso ter uma inovação, tá? Então a imaginação é a base da criatividade, e a sistematização da criatividade, através dessas técnicas, vão lhe proporcionar chegar na inovação, tá? Então tem uma receitinha de bolo ali para vocês, tá? Depois eu deixo o PDF para vocês, tá? Imaginação, base da criatividade, a sistematização da criatividade pode levar vocês à inovação, tá? E a gente vai tornar o humano mais ser humano, né? Não é que eu quero que vocês se tornem robô. Não, deixa para o robô fazer bem o que ele faz, que é a parte de lógica, e aí dá mais tempo a gente ser humano, tá? 3 tipos de perfis que a gente tem, e tem que tomar cuidado nesse momento quando a gente está imaginando e prototipando, né, e validando, que é aquele perfil que é o insistente. O insistente, ele fala assim, cara, tenho que cavar bem porque eu vou procurar o tesouro e o negócio aqui é cavar a parada, eu tenho que aprender, eu vou fazer a pá, juntar 2 pá e vou cavar, força bruta, né, vai lá no mesmo buraco. Beleza? Mas só está cavando o mesmo buraco. O persistente é o cara que olha, né, e fala assim, não, pô, se eu tenho que achar o tesouro, eu vou cavar um buraco aqui, cavo um outro ali, cavo outro acolá e vou, né, criar umas experiências assim, talvez eu ache.
Beleza também, né? O criativo, ele já vai falar assim, meu problema é cavar ou meu problema é achar o tesouro? Né? Porque se for cavar, então ele vai focar em formas de cavar, melhor cavar. Se for procurar o tesouro, aí a parada amplia. E aí o criativo vai começar a combinar, né? Porque eu não preciso de 0 a 1 só uma vez. Eu posso pegar uma experiência que é legal e combinar a experiência. Imagina, né? O adulto não ia pensar, mas a criança iria, né? Pegar uma raquete de tênis, pôr eletricidade na raquete para fazer o movimento e matar pernilongo. Né? Combinou duas coisas, né? A esteira elétrica com a raquete e saiu a nossa raqueteira de matar pernilongo. E se eu tenho uns cachorros que são farejadores, tal, que é uma parada ali, né? Rastreia. E tem uns ratos que desarma mina, acha metal. E eu coloco inteligência artificial e crio umas minhocas muito doidas, né? Biônica, que vai lá, que navega por georreferência e acha meu tesouro. E ainda tem o criativo questionador. Esse é melhor ainda, né? Porque ele não vai ficar satisfeito com uma solução. Ele vai criar minhoca, vai criar sensor, vai criar outras coisas. Ele não se contenta. Então dá uma olhada nos perfis. Se vocês estão insistentes, persistentes ou criativos. E não se contentam com uma única solução, né? Não se acomode com a primeira solução. Isso é um bloqueio que a gente tem também, né, André? Né? A gente acha a solução e achou que acabou aí. Não, gente, né? Que é o bloqueio do gabarito, né? Isso, acho que a gente foi muito doutrinado, né, a encontrar a resposta certa para tudo. É. E nesse contexto, eu acho que quando a gente fala de resolver um problema, quantas formas de resolver um problema eu tenho? Então, se eu identificar uma forma de resolver o problema e agora colocar todas as minhas fichas ali, será que eu não estou prejudicando a melhor forma? Será que a minha cartela de formas de resolver, eu estou explorando bem? Como você trouxe esse exemplo, né, do criativo aí, que ele é crítico, né? Assim, será que essa é a melhor solução? Isso. Então, assim, claro que você vai fazer escolhas, claro que você não vai pegar todas as soluções, você vai escolher as, mas escolham 2 ou 3 para ser experimentadas. Porque na hora que a gente for validar, a gente vai tirar bastante insight, talvez tenham elementos para definir qual é a que você vai experimentar. Beleza? Então, na solução, fecha existe uma frase, né, que se coloca muito, que é: inovação é criar um novo serviço, né, que traga uma experiência, que se possível é inesquecível, tá? Entrega valor para o cliente e que altera comportamento. Por que alterar comportamento é importante? Porque quando você altera comportamento, em certa medida, os valores e crenças daquela pessoa estão se alterando, né? Porque está mudando o comportamento. Isso é muito profundo. Então, quando aquele serviço que você está oferecendo chega a esse ponto de alterar comportamento, para nós é inovação. Se não alterar comportamento, é uma melhoria, mas não seria inovação. E sabe quem falou essa frase? Quem que vocês acham? Não, foi eu mesmo, só coloquei a foto do Dunker para dar um... Deixa ela, né, o Dunker, não, ele tem umas frases bem legais, né? Mas foi Nomura mesmo, tá? Depois vocês podem ir para Nomura. E aí, beleza? Fecha parênteses. Então, muita atenção nesse momento da solução, armadilhas que podem existir, não se contentem com a primeira resposta, procurem mais algumas, né? E avaliem, né? Procurem ser criativos, né? Porque tem tudo a ver com o problema, né? Se eu definir bem o problema, eu consigo ver alternativas, tá? E na solução, então, nesse elemento, o que eu vou falar? Eu vou falar, então, de como essa solução, esse benefício vai trazer para o cliente. Vou falar de uma forma mais simples possível, tá? Que um ET entenda, tá? Foque no benefício e não, muito cuidado de focar o produto e serviço, foque no benefício, né? Aqui, o que aquele serviço vai trazer de valor, experiência para o seu cliente? Que comportamentos ele pode estar alterando? E apresente de uma forma geral como é esse modelo de negócio, como que ele funciona, tá? Aqui um exemplo de um slide, né, que fala do modelo de negócio, a forma que vai se monetizar, quem são as partes interessadas, enfim, né? Então, cria um slide para representar
o seu modelo de negócio e a sua solução. Então, nós criamos a solução, que é uma plataforma que conecta quem precisa de limpeza às melhores profissionais, tanto corporativo quanto mercado doméstico também. E a gente funciona basicamente num aplicativo móvel, onde o cliente instala, solicita o dia, a duração, escolhe a profissional e, ao final, paga com cartão de crédito. Tudo bem simples e seguro. Falou do seu negócio, a solução e como vai funcionar. Bom, depois da solução, nós vamos falar quem é esse cliente que nós vamos atender, tá? Quem são os clientes, né? Quando eu comecei a estudar um pouco os novos mercados, eu fui começar a entender como que eles se monetizavam, tá? E aí eu entendo, dentro da nossa cultura tradicional, que uma empresa cria um serviço, né, para clientes, e esses clientes vão pagar um custo, uma assinatura, uma tarifa, alguma coisa assim. Mas aí eu fiquei me perguntando, quem que é o cliente do WhatsApp, Zanin? Quem que seria o cliente do WhatsApp para vocês? Tenta comprar alguma coisa e não compra, aquele cookie é espalhado por algumas outras players que começam te bombardear com ofertas, né? É muito natural, às vezes você tá ali conversando alguma coisa no Facebook e você começar a receber reportagens e propagandas sobre aquele assunto. Não vai ser muito diferente se vocês de repente começarem a receber alguma coisa de pitch, reportagem, porque mesmo em stand-by, isso aqui pode estar gravando microdiálogos e está fazendo uma análise sobre esse conteúdo. Quando você tira uma foto, na foto, nos metadados da foto, tem a sua georreferência, o horário, ele pode fazer uma análise de imagem para ver quem é os relacionamentos que você tem ali e oferecer oportunidades se você não está com esse relacionamento lá no Facebook, no Instagram, não sei o que. Lembra que aparece, acho que amigos que podem estar relacionados. Então é isso que está acontecendo. É um Big Brother, tá? Então, diante disso, né, olhem no seu projeto. Tem alguma atividade que dialoga com esse usuário para você ter informação? Né? Porque hoje os negócios digitais estão muito orientados a isso. Tem para o cliente? Tem para parceiros? Então, esses elementos são importantes você identificar, né, dentro do seu negócio com essas características, tá? Então, aqui um exemplo de um slide falando qual que é o público-alvo, que é o cliente, tem a escola, tem a pessoa, tem o corporativo, enfim, né? Então, vocês vão falar sobre essas personas, né, que vão interagir no seu negócio, um slidezinho para falar deles. Não sei se você vai falar de jornada, mas eu queria fazer um... Tá bom, fica à vontade. O seu parêntese aí. Vem, André. Quando o Nomura está falando, tem a persona, vamos identificar a persona, não é para ser um processo automático. Não é que você tem que ter uma persona lá e aí no seu pitch falar de uma persona. Aquilo é um processo de descoberta. Sim. A persona é para que você possa ter uma referência para examinar a jornada que aquela pessoa faz, fundamental, até encontrar o problema que você quer resolver, para você ter informação contextual. Aí eu vou contar um fato aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Nos Estados Unidos, uma fabricante famosa aí de milkshake, hoje famosa, mas começou com uma pequena lojinha, foi um ato de empreender, né, que o dono teve lá, o empreendedor teve. Ele tinha um bom produto, um milkshake muito bom, era barato, ele enxergava aquilo como um serviço que agradaria a muita gente, escolheu o melhor lugar, um ponto onde transitavam muitas pessoas, instalou a primeira loja ali. E bombou. Bombou. Todo mundo saía, horário de ir trabalhar, saía aquele tanto de gente, é uma bebida calórica. Nos Estados Unidos é muito consumido o milkshake, inclusive no café da manhã, inclusive em casa. Então as pessoas já passavam ali, já passavam a mão no milkshake, ele fez um serviço de delivery bem eficiente e começou a ganhar dinheiro. E percebeu uma outra oportunidade. Falou, cara, e se eu colocar um lanche aqui? Junto, eu vou dobrar a minha receita. E assim ele fez. Junto lá com o milkshake, ele criou uma outra estação para servir hambúrguer. E quase quebrou. Quando ele estava perto de quebrar, ele foi para a porta da loja para perguntar por que as pessoas não estavam comprando o hambúrguer dele. Era ruim o hambúrguer? É a qualidade? Eu trabalhei tanto? Não, o produto é bom. O problema é que eu passo aqui, pego seu milkshake e vou de ônibus para o trabalho.
Com uma mão eu seguro o milkshake, com a outra eu seguro a cordinha do ônibus, mas não tenho como segurar o sanduíche. E isso me atrapalha. Se eu parar para comer o sanduíche, eu chego atrasado. O outro falou assim, olha, é legal, o hambúrguer é gostoso, eu já experimentei, só que eu vou de carro. Eu deixo meu carro aqui, paro rapidinho, paro no parquinho aqui, desço, eu tenho que pegar o seu milkshake e ir. No meu carro não tem porta-hambúrguer, então eu não consigo dirigir tomando milkshake, porque tem um porta-milkshake. Tem porta-copo, né? Dirigir com o hambúrguer na mão já não dá. Né? Então o que ele percebeu? Eu estudei mal a jornada do usuário. Então eu fui no afã de eu tenho uma boa solução, só que a jornada do usuário não permite encaixar aquela solução. Né? Então essa é uma história que eu conto sempre quando vem essa coisa da persona, para dizer para vocês qual a importância de ter a persona. Por que tem que ter persona? É só para eu dizer, não, é um usuário da minha solução? Não é. É mais do que isso. Bacana? Perfeito. Meu parênteses. Não, obrigado. E só contribuindo mais, a persona é um elemento que a gente lá naquele mapeamento da realidade, do problema, tal, a gente identifica para estudar essa jornada. O início, meio e fim. Não, o meio é o momento que está usando o serviço, né? Mas eu estudo o início e o fim também, porque podem ali também ter oportunidades de experiência do cliente que eu posso oferecer e já traz um valor para ele, né? Então, por exemplo, né, estava citando lá, pô, ir na agência e não ter um lugar para estacionar, pago pelo banco, é uma dor para mim, porque é difícil, né? Então, ou seja, se o banco oferecesse um serviço, ou seja, não tem a ver com o serviço bancário, mas é algo que está na minha jornada, que poderia melhorar a experiência e eu ficar mais satisfeito. Tá? Então, estudar a jornada ela é muito importante, né, a partir das personas, porque cada persona pode ter uma jornada diferente. Então, vale o estudo e aí faz sentido a gente apresentar. Obrigado, André. Bom, uma vez que eu identifiquei, eu vou também identificar como eu vou monetizar. Como é que esse meu negócio, ele tem economia? Onde está a economia? Né? Que eu posso ter mais rentabilidade ou deixar de gastar. Né? Então, identifiquem como aquele serviço vai trazer esse valor monetário dentro da instituição. Pode ser modelos B2B, B2C, B2B2C, tem vários modelos aqui, tá? Então, mas é importante você buscar essa questão do equilíbrio econômico, né? Porque algo que você vai fazer, ele precisa basicamente atender 3 pilares. Que seja desejável pelas pessoas, por isso a importância das entrevistas, mapeamento da jornada e identificação das necessidades. Que seja economicamente viável, tá? E tecnicamente possível. Né? Então, esses 3 elementos são muito importantes, né, dentro do seu modelo de negócio, do seu serviço. Ele está. E aqui, né, ele vai falar também o modelo de negócio e como ele vai fazer a atração, né, daquele empreendimento. Nosso modelo de negócio, basicamente, é um comissionamento a cada serviço em 20%. Tá? A antecipação de recebível opcional das diaristas de até 8%. Como é pago no cartão de crédito, elas têm a opção de antecipar o valor e aí eu cobro uma taxa. E o plano de assinatura, que, como eu disse, automatiza todo o processo. Dê uma olhada no seu negócio, como ele pode estar se monetizando. Bom, um elemento também que é muito importante é você falar qual é o potencial de mercado desse novo serviço. Né? Mostra que tem gente que compraria seu produto. Então, lá na validação, você identificaria esses elementos. Números sobre nichos de segmentação de mercado, né? Ou dentro do que você tem, soluções que já estão fazendo, os resultados que tem agora, os resultados esperados sobre aquela solução. E pesquisa de validação sempre é uma boa estratégia, né? Você ir lá, validar, colher os resultados dessa validação, até, se for possível, criar um protótipo para ter algumas experiências, porque você ir para um pitch só com a ideia tem um nível de aceitação. Você ir para o pitch, né, trazendo esses números de validação e de feedback do cliente, é um outro nível. Né? Vai demonstrar para o investidor que você já foi à rua, está experimentando, está validando. Então, é um outro nível. Você já saiu da fase da ideia e está começando a materializar. Então, o crescimento de mercado, você pode pôr um slide para mostrar essas tendências estatísticas que estão acontecendo aqui no mundo, no departamento, enfim. Busquem, né, informações
sobre o potencial desse seu novo negócio. Por isso que essas provocações que eu estou fazendo é justamente para isso, eles verem esses elementos, verem os elementos que eventualmente ainda não foram tratados. Não é que tem que fazer tudo, né? Mas aqueles que o grupo entenda que seja bom, né, para o pitch deles, já trazer esses números. E já chegar aqui, já com um pitch, mesmo que ainda pré-formatado, mas já chegar aqui como um pitch. Porque eles vão ter, eles vão ter a oportunidade no dia 11, dia 12, né, de ter uma experiência onde os grupos vão ajudar a melhorar, a levantar mais informações e ideias para aquele pitch, né. Então, eles vão viver, além de estarem vivendo, né, a experiência até o dia 11, mas no dia 11 e dia 12 a gente vai estar oferecer minimamente para eles uma experiência, né, de fazer esse processo de uma forma organizada, talvez num grupo menor, mas com muita acolhida. Mas essa é a recomendação. Nós temos um processo 100% online, então isso ajuda muito a nossa escalabilidade. Desde a parte de solicitar o serviço, como a captação, treinamento e aprovação das profissionais, como o pagamento, tudo é feito dentro do app de forma automática. Falando de tração, gente, a gente começou em abril de 2017, em Salvador. Após 2 pivotagens, enfim, algumas besteiras que nós fizemos, encontramos o modelo ideal. Expandimos em dezembro para São Paulo. Aproveitamos o camp aqui da Cotidiano e lançamos em Brasília. E, para nossa surpresa, organicamente, sem gasto zero com marketing, começamos a operar no Rio. Então, a gente pretende, em 2018, não crescer para mais nenhuma capital e tentar nos consolidar nessas 4, que, de fato, já é bastante trabalho para a gente. Indicadores, muito importante também, né? Então, uma vez que eu tenho esse serviço, esse mercado, quais são os indicadores que, para aquele negócio que você está oferecendo, façam sentido, né? E demonstre a potencialidade no setor, como está hoje, como vai ficar, né? Essa utilização dos indicadores, né, como eu coloquei, ele traz um sinal que para o investidor que você tem noção de controle, né? Que você está buscando ter gestão de acompanhamento. Porque quem não tem indicador para melhorar, que jeito vai melhorar, né? Quem não acompanha, que jeito que vai, né? Então, importante. Nosso crescimento, gente, nós vivemos crescendo 40% ao mês, desde janeiro, tá? Nós vivemos incrementando o nosso ticket médio, nós vivemos melhorando o nosso funil de vendas e diminuindo o CAC. Cada mês que passa, nós vamos gastando menos e aprendendo para adquirir cliente. Mesmo com vários experimentos que nós fizemos com a Cotidiano, gastamos mais do que deveria, mas, enfim, conseguimos diminuir. Então, é diferente um pitch que você traz ideia e um pitch que você já está mostrando que está em evolução, gastamos mais, mas agora já estamos equilibrando. Então, traz uma visão para o empreendedor investidor, né, que realmente não, eles estão vivendo a experiência e estão aprendendo, tá? Elemento também importante, né? Quando você vê o potencial de mercado, você está analisando o mercado e aí você está olhando a concorrência. Ter concorrência é bom, né? Demonstrar que você pode escalar melhor ainda, né? Demonstrar que você tem diferencial em relação à concorrência, muito melhor ainda, né? E mostre que o seu produto ou serviço não é só 3 vezes melhor, é 10 vezes melhor, né? Para o pessoal sair aplaudindo, encantado, falando, eu quero comprar, eu vou investir, vou pôr dinheiro nisso. E assim, de boa, gente, primeiro a equipe precisa acreditar. Então, a equipe se a equipe fala assim, não, eu investiria dinheiro aqui, é porque já está num caminho bom, né? Então, façam essa própria avaliação. Enquanto o time não falar assim, não, eu investiria aqui, é porque aí pode ser melhorado, tá? Em relação ao mercado, Nomura, só achicado, parêntese, e vocês podem estar se perguntando, poxa, mas eu estou com minha ideia e eu estou olhando para dentro da audit. Então, a gente tem que fazer alguma abstração aí, né? Quando a gente for no âmbito do pitch de vocês, quando vocês forem pensar em mercado, e ali está falando de concorrência, tentem avaliar como esse problema está sendo resolvido. Então, se ele já está sendo resolvido por um outro meio, esse outro meio automaticamente se torna um concorrente da sua solução. Então, dá para você fazer um paralelo e comparar o quão boa é essa solução em relação a esse meio que já está sendo usado. Perfeito. Então, como que essa solução ganha do que está sendo utilizado já para resolver o problema? Né? É difícil a gente encontrar um problema que não está sendo resolvido em nenhuma medida. É difícil. Né? Então você tem esse elemento de olhar para o próprio processo como está, para tirar informações dali e fazer a comparação, qual é o diferencial do seu serviço. E para isso, gente, vocês vão montar um painel mesmo, um slide, né, falando quais são
qual é aquele serviço que já existe e elencar quais são os elementos, né, que estão sendo oferecidos nele e marcar, né, aqueles que vocês têm o diferencial. Isso demonstra e mostra, dá uma evidência maior para o investidor, né, que a complementariedade, né, que aquele serviço oferece em relação aos demais. Então, um slide muito importante, vamos ver uma filmagem sobre isso. E, como eu disse, tem alguns players, mas, de fato, nós procuramos nos diferenciar de todos eles. Então, nós temos favoritos, nós permitimos escolher profissionais, nós temos receita de antecipação, possuímos assinatura e temos treinamento online, que, de fato, ajudou muito a gente conseguir fazer a escala do negócio. Ver que os elementos eles desenvolvem, né, do elemento da robustez. Dentro do que vocês estão oferecendo, né? Quais são os parâmetros, né, de inovação que você tem? Essa inovação, ela é incremental, ela é radical, é disruptiva, assim, né? Montou uma coisa que nunca tinha visto. Fale sobre isso. Onde está a inovação no seu negócio? Mostra onde é que está, né, o diferencial, né, que realmente não existe ainda e o que você vai oferecer. Nossos diferenciais perante os outros, nós somos colaborativo, ou seja, os clientes podem conferir as avaliações anteriores antes de contratar, as avaliações de outros clientes, né? Ele pode favoritar o profissional, poxa, gostei de André limpando minha casa, posso ter André toda semana. E posso fazer também uma assinatura e automatizar todo o processo para que fique automático e travar a agenda do André para toda terça-feira, toda quarta, enfim, ele ir em minha casa. Para os profissionais, eu não tenho um custo fixo nenhum para elas poderem trabalhar. O pagamento é direto na conta dela, não precisa se preocupar. E eu criei uma gamificação, uma categoria de profissional chamado Profissionais Masters, que tem um tratamento todo diferenciado dentro da plataforma, que são minhas melhores profissionais. Falando do produto, os diferenciais, o ponto que se destaca, né? Tanto da parte do cliente externo como cliente interno, enfim, né? Então, achem os pontos de inovação dentro do seu negócio. Não são em todos os pitches, mas esse é um elemento que eu achei muito interessante, porque assim, até contar um pouquinho rapidinho a história, parênteses, né? Por que eu fiz esse trabalho, né? Porque eu fui um mestre de cerimônias de um concurso de pitch, né? E ali eu vi muita coisa acontecendo, as opiniões dos avaliados, pitches bons, pitches não muito bons, isso me chamou muito a atenção. Eu não tinha, eu sabia... Eu estava me preparando, foi a primeira vez, né, assim, para conduzir, mas não tinha atento a esses elementos. E eu achei tão interessante, falando, deixa eu entender um pouquinho esses elementos. E aí comecei a assistir outros pitches para ver se aqueles elementos que eu tinha identificado estavam se repetindo e eu achei um padrão, né? E é esse padrão que eu estou trazendo para vocês aqui, tá? Então, fecha a parede. Então, investimento é algo que eu encontrei como interessante para que o profissional que for apresentar ele possa demonstrar que se ganhasse o dinheiro, né, do aporte que ele vai ter daquele concurso, onde é que ele investiria? Então mostra que ele sabe muito bem onde estão os pontos de gargalo, onde são os pontos a melhorar, né? Então é um elemento muito interessante que eu encontrei nos pitches e aqui eu trago para vocês essa experiência, tá? Bom, a gente está procurando um investimento de R$500 mil para quê? Para aumentar a nossa equipe de ciência de dados, desenvolver novos robôs e coletar as novas informações, melhorar nossa área de marketing e vendas, fazer uma integração com CRM automática em RD Station, Mosquit e Salesforce, para a gente faturar R$1 milhão ao ano. Mostra que a pessoa tem uma visão de futuro, sabe muito bem qual é o estado atual e aonde é que ela quer chegar e o que precisa fazer. Gente, para o investidor, você pega uma startup ou uma iniciativa que tem já essa visão, é outra pegada, né? Eles não estão, acho que não, eles sabem, né? Tá certo ou tá errado, né? A experiência vai trazer, mas, enfim, eles têm uma maturidade, uma consciência, tá? Fechando o processo, né? Você vai falar quem que é o time, né? Coloca as fotos, né? Quais são os papéis, as responsabilidades, o nível de senioridade, né? Os participantes. E o que o investidor anjo vai estar observando nesse momento? A complementariedade, né? A atenção da montagem do time na sua complementariedade, ou seja, eu tenho um estratégico, eu tenho alguém de TI, eu tenho alguém de marketing, eu tenho alguém de finanças, né? Como que eles se organizam? Porque se tiver um time que é todo mundo só de TI, Quem vai fazer o marketing? quem vai fazer, né? Ou só estratégia, né? Aí quem vai pôr a mão na massa, entendeu, né?
Então, nesse ponto do time, além de a gente ver, né, eu como investidor vou olhar, então, essa questão da complementariedade. E aí vocês podem fazer uma lâmina, né, para falar quem são as pessoas, qual é o papel dela e o nível, o conhecimento, vamos supor, que ela tem, e o nível de senioridade que ela tem ali dentro do contexto. Então, isso ajuda bastante a dar uma visão para o investidor sobre isso. Eu tenho o Leandro Paim, que é meu CTO. Ele já teve experiência com startups antes e, de fato, não é só um programador, me ajudou muito na estratégia do negócio desde o início. E mais nossa mais nova aquisição, que é o Gabriel, que era justamente nosso leque de habilidades, né? Eu não sou de marketing, nem o Léo. Então, aproveitamos aí a aceleração para convidá-lo, já era nosso fornecedor, com um trabalho excelente, né? E estou trazendo ele para o time agora, então o nosso time agora está bem completo, né? Cada um no seu quadrado e cada um fazendo muito bem. Então, olhar bem para o seu negócio e ver quais são, então, essas competências, né, que são necessárias. E se não tem, vamos alguém desenvolver ou vamos buscar alguém para fazer parte. E aí, para fechar, a grande finale, né, gente? Aí é o seguinte, aquele momento de respirar fundo, né? Olhem, façam uma conexão com os jurados, porque, gente, vocês vão estar fazendo um pitch, não é para a galera, não, né? É para os jurados ali, para os investidores. Então, olhem no olho dos investidores. Se você quiser, crie talvez um elemento de... Conheça quem são os seus investidores, né? Pode até criar algumas frases especificamente para algum deles. Por exemplo, lá, vai ter o Fossi, que é diretor da tecnologia. Olha para ele e fala alguma coisa, né, sei lá, de TI, ou alguma coisa que vai impressionar ele. Então, assim, prepare um discurso assertivo para cada, ou algum daqueles investidores que você acha, não, essa minha ideia, né, se conecta com esses 3 caras, desses 10 que estão aqui. Então, eu vou falar para esses caras aqui, né, e foco. Então, olho no olho, faço conexão. Cria essa frase de efeito, né, para encantar os investidores e, cara, é para sair arrancando aplauso, né? É para deixar a galera urrando lá, pode até, não pode sujar o auditório, mas assim, faça a torcida organizar, não sei o quê. Então, esse é o grande final, vamos ver um exemplo de como que fez. Bom, tudo isso só é possível porque dia sim e dia também a gente tem 21 Guppers todos os dias acordando cedo e indo até tarde para fazer tudo isso acontecer. E eu e mais 3 sócios com background em tecnologia, recursos humanos e inovação extremamente focados para a gente conseguir cada vez mais alocar gente certa, no lugar certo, com uma experiência única e crescendo cada vez mais. Obrigada. Olha a energia, né, que ela chega para fazer o final, pessoas certas, no lugares certos, para criar experiência, né? Então, vá com aquela frase assim da galera que eu não... Depois não dá aquele, né? A gente tem um conceito, né, que fala assim, garbage in, garbage out, assim. Não adianta ser o melhor processo, mas se a qualidade, a diversidade das informações que entra é ruim ou é baixa, não tem como fazer um produto bom, né? Então, o que a gente pede é que trabalhem na diversidade, na quantidade, né, nas diferentes perspectivas, nesses inputs que você tem, né, para ter resultado. Então, só para fechar, né, então, para quem que a gente está fazendo isso? Para o nosso cliente, né? Ele é o nosso patrão. Não é o Zanin, não é o André, não sou eu, né? Nosso cliente é aquele que paga o nosso salário, né? É ele que a gente tem que trabalhar. E o desafio sempre vai ser de que maneiras eu posso tornar a jornada do meu cliente uma experiência inesquecível. O tratamento desse tipo de doença, ele é um tratamento bastante longo, ele é um tratamento que priva a criança de uma série de coisas. Essa criança tem que ficar muito tempo internada, ela tem inúmeros efeitos colaterais e, portanto, afastada da rotina habitual dela, da escola, dos amigos. Do meu irmão. Como que chama mesmo? Francisco, Chico. O professor. Que professor? O professor que dá aula pra gente. Da minha tia, da minha avó.
aqui na sua escola. A escola que você tanto ama. Minha mãe falou, tá? Eu tô com saudade de você. Conheço essa voz. Oi, Tato. Tudo bem? Vai voltar logo? Pra nós jogar? Joguei. Eu te adoro. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Na minha escola, eu acho. Oi, João, é a tia, tudo bem? Quero dizer pra você que a tia te ama muito. O pai fica ruim, o pai fica sem saber o que falar. Pai, eu... Papai do céu devolveu você mais linda ainda pra mamãe. E logo, logo nós vamos voltar pra escola, pra você ver seus amiguinhos e voltar na aula de balé. Na hora que você voltar, a gente vai jogar bola, andar de bicicleta, você ganhou do tio Canato. Volta logo pra cá. E força, hein? Força que vai dar tudo certo. Vem logo que o tio tá te esperando aqui pra nós fazer as artes nossas aí. Tio Canato! A receptividade por parte das crianças foi muito boa, porque de pegar um brinquedo eles vão ter um meio de comunicação para todo esse tempo de internação que elas têm. São crianças que realmente não podem ficar muito tempo conectadas com o meio exterior por ter as defensas baixas, serem imunossuprimidas. Todos vão conseguir ter uma porta que comunique com as famílias quando elas estão aqui. Uma vez eu vou costurar uma roupa de urso e tirar pra fazer de conta que ele tá internado. E fazer um pijaminha igual desse. Então, gente, assim, qual que é a mensagem que a gente quer deixar, né? Olhem para os elementos do pitch, agora que vocês têm uma compreensão um pouco melhor de o que é cada elemento. Trabalhem, né? Aprimorem, testem, validem, né? E tragam já para esse encontro do dia 11, já uma experiência com o conteúdo desses elementos, que aqui vocês também vão ter a oportunidade de revitalizar, aumentar o repertório e melhorar. E importante, né? Assim, trabalhem um significado para essa ideia, esse serviço que vocês estão criando. O que é isso? O Guimarães já traz para a gente bastante elementos, que é assim: eu vendo uma operação de crédito imobiliário para cumprir meta do conexão, que é uma coisa, né? Ou estou ajudando uma pessoa a realizar um sonho de vida da casa própria, que é significado. Eu estou colocando uma porta giratória lá na agência, né? Para atender uma recomendação da Diriz, né? Dizem lá, coisa, ou preservando a vida das pessoas que estão dentro do estabelecimento significado. Então, assim, vale muito a pena investir um tempo para olhar esse serviço que vocês estão produzindo e qual é o significado que eu estou oferecendo a partir disso, né? E isso vai trazer muitos elementos, né, para conectar com o propósito e valores de vocês mesmos, né, quanto equipe, como para as pessoas que vão ouvir essa apresentação, tá? Então, trabalhem essa questão. E aqui na apresentação, depois eu vou deixar alguns livros, né, que me ajudaram bastante dentro dessa jornada e que aí eu compartilho com vocês, né? Comunicação não violenta, a confiança criativa, né? Vai lá e faz, tá? Fica aí como uma recomendação. E os meus contatos, né? A Fabíola e o André são os pontos focais, né? Que a gente está conversando mais próximo e preparando todo o planejamento com muito carinho, né? De uma forma muito estruturada. Vai parecer que é uma bagunça, só que pode ter certeza ela é organizada, tudo com o tempo contado, né? Mas enfim, é para oferecer uma experiência para vocês.